Olá, eu sou o Bruno. Vou continuar com o estudo do livro Confiança, a arte de entregar a vida e confiar em si mesmo. Esse livro aqui. Confie, amarre o seu camelo primeiro. Confie em Allah. Mas amarre o seu camelo primeiro. Ditado sufista. Existem dois tipos de pessoas neste mundo. Uma pessoa que tem que fazer alguma coisa, ela mesma é o agente. Ela não confia no todo, no seu todo presente. Ela vive apenas de sua própria energiazinha e naturalmente é derrotada. Vezes se encontra constada que é o fracasso. Se você vive de sua energiazinha, em vez de viver desta vasta energia que rodeia, você vai ser um perdedor, um vaso perdido. Você vai sofrer grandes agonias e angústias. Toda a sua vida não vai ser nada além de um longo metido. O segundo tipo de pessoa é aquela que pensa: se a existência está fazendo tudo, eu não preciso fazer nada. Não tenho que fazer coisa alguma. Ela apenas se senta e espera. E ela fica cada vez mais preguiçosa, até chegar a um ponto que ela não vive, ela mais vegeta. Ou seja, até aqui o Osho está falando o seguinte, que tem dois tipos de pessoas que representam tem o ativo e tem o passivo. O ativo é aquela pessoa que é a gente, ela não confia no todo, né? Ela sempre vê na sua energia e ela vai e vai sofrer grandes agonias, angústias. E o segundo tipo de pessoa é aquela que pensa: se a existência está fazendo tudo, né, ela não precisa fazer nada, ela não tem que fazer coisa alguma, ela apenas se senta e espera. Ou seja, ela é mais passiva, ela espera. Não é tipo de um agente que vai e faz. Ela fica cada vez mais preguiçosa até chegar a um ponto que ela já não vive, apenas vegeta. Esses dois tipos representam o Oriente e o Ocidente. O Ocidente representa o agente. O Ocidente representa o agente, o tipo ativo. O Oriente representa o não agente, o passivo. O tipo passivo. Eu sou muito passivo, então não posso falar nada. O Ocidente está provocando a sua própria loucura. O problema da humanidade ocidental é que existe demais ação. Esse problema daqui tem muita ação, não tem muita confiança, não é muito passiva. Não é passiva. Ou seja, não há muita dependência de si mesmo. Como eu tive. O problema da humanidade ocidental é que existe ação demais, não há confiança, há muita dependência de si mesma, como se eu tivesse de fazer tudo, como se eu tivesse de fazer tudo, como se eu tivesse sozinho, como se a existência não se importasse nem um pouco comigo. É claro que isso causa ansiedade e a ansiedade é excessiva, insuportável. Ela cria todos os tipos de neurose, psicose, mantém a pessoa sempre à beira do colapso, tensas, nervosa e é assassina, enlouquece. Ou seja, a ansiedade causa a neurose, a psicose, que ela fica tensa, nervosa. Então, sempre é legal meditar. O Ocidente conseguiu fazer muitas coisas. Viu a importância da meditação? Senão você fica neurótica, psicótica, porque você fica ansioso. O Ocidente conseguiu fazer muitas coisas. Conseguiu se desvencilhar da ideia de confiar na existência. Conseguiu
Abandonar todos os tipos de confiança, entrega. Abandonar todos os tipos de estados relaxados. Ele não sabe deixar nada acontecer. Ele esqueceu completamente. É por isso que nos dentes as pessoas estão encontrando mais dificuldades até para dormir. Porque o sono precisa de um certo tipo de confiança. Ou se eu não vou mentir, eu era assim. Porque aqui nós queremos sempre fazer algo, sempre fazer. O sono não pode ser feito. Não tem aqui não tem um estado de entrega, ou seja, entrega praticamente é um estado relaxado. É um estado relaxado que você tem, que quando se relaxa, é um estado de entrega. E aqui não é assim. É o que eu tento fazer, tipo, ficar relaxado. É um tipo de entrega. Aqui não tem. Por que as pessoas sofrem de insônia? Porque as pessoas querem fazer o sono. O sono não pode ser feito. Tem que deixar acontecer. Deixar acontecer. Não pode ser forçado. O sono, é o que eu falei, o sono precisa de um certo tipo de confiança. Uma vez conheci um homem que não conseguia dormir durante a noite. Ele vivia acordado, dormia durante o dia, mas ficava acordado à noite. A esposa dele me disse: faça alguma coisa, porque está criando muitos problemas. Ele não consegue trabalhar, porque dorme durante o dia e durante a noite. Fica acordado e não nos deixa dormir também. Então, estão me deixando louca. Eu fiz uma pergunta sobre o fenômeno. O homem era um grande questionador. Não tinha confiança em nada. Em nada. Ele me disse: eu não consigo dormir à noite, porque todo mundo está dormindo. Se alguma coisa acontecer, quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar de tudo? Eu durmo durante o dia porque as crianças estão acordadas, minha esposa está acordada, os vizinhos estão acordados, o mundo inteiro está acordado. Se alguma coisa me acontecer, alguém vai cuidar de mim. Se eu morrer à noite, como vai ser? Se eu parar de esperar durante a noite, como vai ser? Viu a neurose? Ele era louco porque a ansiedade causa isso, causa neurose, psicose. Ele era louco, mas isso é exatamente o que está provocando a insônia no mundo ocidental. As pessoas acham que não pode cair no sono. Algo deu errado com seus corpos. Nada deu de errado com seus corpos. Seus corpos estão cada vez mais saudáveis do que nunca. Na realidade, mais saudáveis do que jamais estiveram. Mas a ideia de estranhou tão profundamente na mente do ocidental que eles têm que fazer tudo. O sono não pode ser feito, não é parte do fazer. O sono tem que ser permitido. É o que eu acabei de falar. O sono, você não pode fazê-lo. Não é uma ação. O sono vem, ela acontece. É o que eu falo. O que é a ideia de ser passivo? Tem muitas coisas que você não vai fazer. Aqui, tipo, às vezes, quando eu mesmo tentava cair no sono forçado, não adiantava. Temos que parar com essa ideia de querer fazer tudo, ter uma ação em tudo, não em coisas que não devem ser tidas em ação. O sono não pode ser feito, tem que acontecer essas coisas. O Ocidente esqueceu completamente como deixar as coisas acontecerem, como ficar no estado de deixar acontecer. Então o sono ficou difícil, o amor tornou difícil, o orgasmo ficou difícil, a vida tão tensa e exatamente o que para ser não haver esperançosos.
O ser humano vive perguntando: para que viver? Por que continuar vivendo? O Ocidente está a ponto de cometer suicídio. Este momento do suicídio está aproximando cada vez mais. O Oriente conseguiu relaxar demais. Ficou muito no deixar acontecer. Ficou bastante preguiçoso. As pessoas continuam a mortas, morrendo de fome, e eles estão felizes com isso. Não estão preocupadas. Eles confiam na existência. Eles se adaptam a todos os tipos, a situação desagradável. Nunca mudam nada. Dormecem bem. Tem certa calma e quietude. Mas suas vidas são quase vegetativas. Bilhões de pessoas morrem todos os anos apenas por causa da fome do Oriente. Eles não fazem nada, nem se preocupam com isso. Deve ser a vontade de Deus. Aí que vem. Toma cuidado. Esse ditado sufista diz: confie em Allah. Amar seu camelo primeiro. Quer criar o terceiro tipo de ser humano. O verdadeiro ser humano é aquele que sabe fazer. O verdadeiro ser humano é aquele que sabe como fazer e como não fazer. Que pode ser um agente, quando necessário, pode dizer sim e pode ser passível quando necessário e pode dizer não. Aquele que está totalmente disperso durante o dia, totalmente adormecido durante a noite. Que sabe respirar. Quando e sabe inspirar e respirar, que conhece o equilíbrio da vida. Ou seja, confia mas amar o seu caminho primeiro. O que se quer dizer? Você pode ser um agente e pode ser um não agente. Mas há coisas que você não vai fazer mesmo. Tira essa coisa da sua cabeça. O mestre confia lá, mas amarre o seu camelo primeiro. Esse provérbio vem de uma historinha. O mestre estava viajando de um dos seus discípulos. O discípulo estava viajando de cuidar dos camelos. Eles chegam cansados no meio da noite e caravanserai. Essa tarefa do discípulo é amarrar o cavalo, mas ele não se preocupou com isso, deixou o camelo solto de lado de fora. Em vez de amarrá-lo, só fez oração, pediu a Allah, confie, cuidou ao camelo e adormeceu. De manhã, o camelo tinha ido embora, roubado, fugido, saber-te. O mestre perguntou: o que aconteceu com o camelo? Onde está o camelo? O discípulo disse: eu não sei. Perguntei a Allah, porque eu perdi a ele para cuidar do camelo. Ele estava tão cansado. Adormeci logo em seguida. Então eu não sei, a culpa não é minha. Porque eu pedi a ele, em todas as letras, não via como ele não saber. Não, não pedi apenas uma. Não pedi apenas uma vez de uma verdade. Eu pedia 3 vezes. Você sempre disse: confia lá. Então confiei. Então agora não me olhe com essa raiva. O mestre disse: confie em Allah. Mas amarre o seu camelo primeiro, porque o Allah não tem outras mãos que não sejam as suas. Vou tentar entender isso aqui. Se ele quiser amarrar o camelo, se ele quiser amarrar o camelo, Allah não vai, o Allah vai ter de usar as mãos de alguém. Ele não tem as mãos. O Allah vai ter de usar as mãos de alguém. Ele não tem as mãos. E o camelo é seu. A melhor maneira e o mais fácil, o caminho mais curto para ele é usar suas mãos. Confie na existência. Não confie apenas nas suas mãos.
Caso contrário, você ficará tenso. Amarre o cavalo, então confie na existência. Você vai perguntar, então por que confiar na existência? Se você tem que amarrar o camelo primeiro, porque o camelo amarrado, porque um camelo amarrado também pode ser roubado. Ou seja, não confie nas suas mãos, mas, enfim, você faz tudo o que pode fazer. Você faz tudo o que pode fazer, mas isso não é certeza do resultado. Não existe nenhuma garantia. Então você faz tudo o que pode. E depois, aconteça o que acontecer, aceite isso. Ó, você faz tudo o que você pode. E aqui, o que aconteceu depois, o que aconteceu, aconteceu. Você fez o que podia. Mas, e aceite isso. E esse é o significado de amarrar o seu camelo. Faça o que for possível, não fuja sua responsabilidade. Então, se nada acontecer, se algo der errado, confie na existência. A existência sabe que é melhor. Então, viajar sem o camelo. Ou seja, não confie nas suas mãos. Faça o que você puder. Se você estiver com problema, faça o que você puder fazer. O que você puder fazer, você faz. Você fez o que você podia. Então, o resto é muito fácil confiar na existência e ser preguiçoso. É muito fácil não confiar. É muito fácil não confiar na existência e ser um agente. Ser o terceiro tipo de pessoa é difícil. Confiar na existência e ainda continuar a ser um agente. Mas agora você só colabora. A existência é o verdadeiro agente. Que eu falo? Que você faz a sua parte. O que acontece depois, o que acontece depois. Se dar errado ou não. Você fez o que você podia. Ou seja, ouve e faz. Confie na existência e ainda continua a ser um agente. Mas agora você colabora. A existência é o verdadeiro agente. Você é apenas um instrumento nas mãos delas. Quem ou que é o camelo depende do contexto. O conteúdo do camelo vai estar lá, mas o contexto será diferente. O todo dia isso acontece. Você pode ter feito alguma coisa, mas você não fez isso. Você está usando a desculpa. Se a existência quer que seja feito, ela fará de qualquer maneira. Ou você faz algo, então espera pelo resultado. Você espera. E o resultado nunca chega. Então você fica com raiva, como se tivesse sido enganado. Como se a vida tivesse traído. Como se ela fosse contra você. Parcialmente, preguiçosa, injusta. Isso faz seguir uma grande queixa em sua mente. Então, faltando confiança. A pessoa religiosa é aquela que continua a fazer tudo humanamente possível. Ou seja, faz tudo possível. Não cria tensão por causa disso. Porque não somos átomos muito, muito pequenos nesse universo. As coisas são complicadas. Nada depende apenas de minhas atitudes. Existem milhares de energias que cruzam e o total das energias vai decidir o resultado. Como pode decidir o resultado? Eu não faço nada. Então as coisas nunca podem ser as mesmas. Eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender e não esperar. Fazer é uma espécie de devoção, sem nenhum desejo do que o resultado. De que o resultado seja este ou aquele. Então, não existe frustração. Então, o fazer é importante. O que tentar traduzir aqui. Faça o seu possível. A confiança irá ajudá-lo.
e permanecer sem frustração. E amarre o seu camelo, vai ajudá-lo. Amarre o seu camelo, faça o que você puder. Vai ajudá-lo a permanecer vivo intensamente. O camelo não é uma entidade fixa. Não é o nome de uma determinada atitude. Você terá de olhar com o contexto. Ele vai mudando. Mas o ditado é de imenso valor. É de abordagem sofista. Pode criar o terceiro tipo de ser humano. Ou seja, você faz o que pode. Depois que se der errado ou não. Ou seja, a pessoa religiosa é aquilo que continua a fazer tudo que for. A pessoa religiosa é aquela que continua a fazer tudo humanamente possível. Ou seja, faz o que for possível. Não tira atenção por causa disso. Porque nós somos átomos muito pequenos nesse universo. As coisas são muito complicadas, não depende apenas de minhas atitudes. Existem milhares de energias que cruzam e a total das energias vai decidir o resultado. Como que eu posso decidir o resultado? Ou seja, não tem como decidir o resultado. Eu não faço nada. Então as coisas não podem ser as mesmas. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E ainda assim, eu tenho que aprender. E não esperar. É difícil isso. Eu tenho que aprender a fazer. E não esperar. Mas esperar às vezes é importante. Fazer é uma espécie de devoção, sem nenhum desejo de resultado. Ou seja, faça aquilo que for possível. A confiança irá permanecendo frustrado. Quer dizer, a confiança irá ajudá-lo a permanecer sem frustração. E amar seu camelo e vai permanecer vivo. Ou seja, na confiança. Amar seu camelo. Faça o que for possível. Depois, faça o que for possível. É que eu tento. É isso. Muita paz a todos.